Dizem que não se trata do destino, mas sim da jornada. E se essa jornada acontecer em um dos supercarros absolutamente insanos que a gente vai explorar hoje, você pode ter certeza de que tá prestes a ter uma viagem bem louca, com veículos bizarros que vão desde carros de videogame que ganham vida, até um carro que pode literalmente saltar da estrada, além de algumas espaçonaves sobre rodas. Vamos aumentar a marcha enquanto fazemos um passeio por alguns dos supercarros mais loucos já fabricados. Carro Low Res. À primeira vista, você provavelmente presumiria que isso é algum tipo de escultura ultra abstrata que você encontra num museu de arte moderna. Mas, na verdade, é um dos supercarros mais loucos que o mundo já viu. Embora o Lamborghini Countach de 1974 fosse um carro com aparência bem estranha para sua época, alguns designers modernos sentiram que ele precisava de uma atualização mais minimalista. Essa versão abstrata e de baixa resolução do supercarro em formato de cunha italiano é baseada no método de design Low Res, pioneirizado pela marca alternativa de calçados United Nude. O método em si é baseado no princípio de redesenhar um objeto gradualmente, reduzindo a sua resolução 3D até que esteja em seu estado de polígono mais fragmentado, construído para promover as habilidades de design da marca. O exterior do carro Low Res é composto por 12 painéis de polibicarbonato colorido que são pretos por fora, mas oferecem visibilidade de 360 graus por dentro. Embora o Low Res tenha sido vendido em leilão por mais de $111.111, ele está limitado a 50 km por hora, e tecnicamente não é legal para rodar nas ruas. Embora o Low Res esteja longe de acelerar até as alturas dos supercarros, eu diria que ele tem muito potencial como um carro de vilão super lento. Pensa no Darth Vader andando nesse negócio. Eu sinto uma perturbação na força. Opa, virei na rua errada. Eu não moro nessa rua. Covini C6W. Quando se trata de design de supercarros, nada tem tanto sucesso como o excesso. De portas duplas dinâmicas a janelas envolventes de 360 graus, tudo no design de supercarros é multiplicado, exceto uma coisa, as rodas. Mas isso não quer dizer que um supercarro com mais de 4 rodas nunca tenha sido feito de verdade. O que você está vendo agora é o único supercarro de 6 rodas, que é legalizado nas ruas do planeta. O Covini C6W, fruto do trabalho de um pequeno fabricante italiano de supercarros com grandes sonhos. O design de 6 rodas do Covini C6W faz sentido na teoria. A Covini afirmou que a configuração de 6 rodas tem várias vantagens, incluindo risco reduzido de deflação do pneu dianteiro, aderência melhorada e frenagem mais forte graças aos 2 discos de freio adicionais que vêm com as rodas extras. Embora tudo isso pareça ótimo no papel, tem uma grande razão pela qual não tem muitos supercarros que nem o C6W por aí. Embora as 6 rodas possam ser altamente benéficas para gerenciar a distribuição de peso para veículos pesados ou off-road, que enfrentam terrenos irregulares, para carros esportivos que dirigem em estradas feitas pelo homem, mais rodas podem prejudicar seriamente o desempenho. Adicionar 2 rodas poderia trazer uma quantidade significativa de peso a um supercarro, quando, em contraste, um carro mais leve vai ser capaz de acelerar mais rápido com menos potência. O C6W custando mais de $600 mil, você pode entender por que entusiastas milionários de carros podem preferir um passeio mais orientado para o desempenho e com menos rodas por esse dinheiro. O Covini C6W pode ser um daqueles momentos em que os designers de carros ficaram tão envolvidos no que podiam fazer que ninguém parou para perguntar o que deveriam fazer. Ainda assim, você não pode negar que um supercarro de 6 rodas parece muito legal. Será que alguém podia, por favor, fazer uma McLaren de 6 rodas? Só para eu ver um negócio aqui. Hyperion XP1. O que é mais louco do que uma empresa de supercarros fazendo de tudo para criar o carro mais incrível de todos os tempos? A NASA fazendo de tudo para criar o carro mais incrível de todos os tempos. Projetado por um grupo de ex-engenheiros da NASA, o supercarro totalmente elétrico Hyperion XP1 Hydrogen Prototype usa uma tecnologia de ônibus espacial para se alimentar. Embora a carga total da maioria das baterias de carros elétricos possa durar até 483 km, o conceito do XP1 é projetado para poder dirigir por até 1.609 km, usando um único tanque de gás hidrogênio comprimido. O XP1 é um exemplo de um carro a hidrogênio, ou seja, um tipo de carro elétrico que alimenta hidrogênio comprimido em células de combustível de hidrogênio, que geram eletricidade alimentando seus sistemas de motores. Graças à tecnologia especial de hidrogênio do carro, o XP1 pode recarregar em menos de 5 minutos. Isso é uma parada rápida em comparação com o tempo de carregamento de várias horas de muitos veículos elétricos. E fica ainda mais impressionante pelo fato de que o combustível de hidrogênio não produz dióxido de
carbono. Em vez disso, ele produz água como a única emissão. Embora a tecnologia para criar combustível de hidrogênio utilizável ainda não esteja pronta para atender às demandas de sustentabilidade em grande escala, dado que a produção de combustível inicialmente é muito intensiva em energia e carbono, é provável que seja apenas questão de tempo. De qualquer forma, as células de combustível de hidrogênio do XP1 ajudam o motor a fornecer 1000 cavalos de potência, impulsionando de 0 a 100 em apenas 2,2 segundos, com uma velocidade máxima de 355 km por hora. Se isso não fosse o suficiente, esse veículo futurista é relatado como sendo construído com o mesmo tipo de materiais de liga de alumínio ultraleves, que são utilizados em naves espaciais. Tudo isso resulta em um hipercarro, que quando disponível para o público está previsto para custar entre 2 e 3 milhões de dólares. Não é muito surpreendente, considerando que levou quase uma década de desenvolvimento para criar um protótipo funcional. Mas dada a revolução potencial que o supercarro pode representar, pode valer a pena o custo quando a produção em série limitada começar nos próximos anos. Parece que o XP1 está indo corajosamente onde nenhuma montadora de carros jamais esteve antes. Uma pequena acelerada para a humanidade e um salto gigante para a indústria de supercarros. Cadillac Cyclone XP74. Da corrida espacial à abertura da Tomorrowland da Disney, o final dos anos 1950 foi uma época em que as ideias de como o futuro poderia ser eram uma obsessão que dominava o mundo, e isso incluía muitos supercarros. Embora possa parecer o tipo de design que você encontraria na parte de trás do caderno escolar de uma criança, esse carro voltado para o futuro era realmente uma realidade, revelado em 1959 pela gigante fabricante de automóveis General Motors. Esse é o Cadillac Cyclone XP74, um supercarro que estava pronto para levar o meio do século XX para o futuro. Alinhado com a obsessão da década pelo futurismo, o design do Cyclone foi fortemente influenciado pelos designs de aviação e foguetes dos anos 1950, ao mesmo tempo em que exibia as características típicas dos Cadillacs da década. Embora a velocidade máxima do Cyclone de 177 km por hora não se compare aos supercarros de hoje, para a época era bem significativa. O Cyclone foi feito para ser uma visão das coisas que estavam por vir, e usava tecnologia que hoje se tornou comum. Esses grandes cones pretos foram instalados no conceito do Cyclone como sensores de proximidade, que foram projetados para alertar o motorista quando outro veículo ou objeto se aproximasse. Embora os sensores no conceito original não funcionassem perfeitamente, essa tecnologia é encontrada em uma alta porcentagem dos carros hoje, e sem precisar desses gigantescos cones pretos. Embora o Cadillac Cyclone XP74 nunca tenha entrado em produção em grande escala, um exemplar funcional permanece em exibição no Museu do Patrimônio da General Motors, que fica em Michigan, apesar de que ficaria muito mais legal na Lua, né? XC10. Enquanto a maioria dos designs de carros do futuro são focados em capacidades automáticas de direção autônoma, o DS XC10 não esqueceu aqueles entusiastas de carros que ainda querem cantar pneu eles mesmos. Esse supercarro totalmente elétrico é totalmente assimétrico, o que faz o XC10 parecer mais com dois carros em um, e os dois são igualmente doidos. O lado sem teto do carro traz a experiência de direção, completo com um volante e uma dose de vento nos cabelos para uma viagem verdadeiramente emocionante. O lado da cápsula é construído para aqueles que querem aproveitar o recurso de direção autônoma do XC10 e vem equipado com 2 assentos, um dos quais se dobra em um apoio para os pés. O melhor de tudo é que o lado da cápsula tem um piso de vidro que permite ao passageiro realmente sentir como se estivesse voando. Não apenas o carro tem 2 lados de assentos diferentes, mas também tem dupla finalidade. O XC10 tem 2 motores diferentes, um com 540 cavalos de potência para uso na estrada, enquanto o outro é ativado com 1.360 cavalos de potência no modo de circuito, ou seja, modo de pista. Embora originalmente projetado com uma visão de que a condução poderia ser no ano de 2035, o XC10 foi transformado em um modelo real único, mas com 3 milhões de dólares apenas para o modelo conceitual. Dá para dizer que esse carro maluco vai ser só para os absurdamente ricos. Terzo Millennium. Enquanto o XC10 nos dá um vislumbre do futuro próximo dos supercarros, o nosso próximo carro superfuturista está olhando ainda mais longe do que toda a nossa vida. Não só o Lamborghini Terzo Millennium parece um Batmóvel que ganhou vida, mas ele também é projetado para ter os seus próprios superpoderes. Acredite se quiser, o Terzo Millennium totalmente elétrico está programado para incluir um processo de autocura, no qual o carro detecta danos superficiais e se repara com nanotecnologia, um tipo de tecnologia que atualmente está em estágios muito iniciais
iniciais de desenvolvimento. A ideia é usar o corpo de fibra de carbono do carro como uma unidade de armazenamento de energia, transformando toda a parte externa do carro na sua própria bateria. Utilizando essa tecnologia, se pequenas rachaduras se desenvolverem no corpo, digamos, por causa de uma colisão, uma carga elétrica poderia se mover pelo corpo do carro e iniciar um processo de auto-reparo. O Lamborghini Terzo Millennio tem um valor previsto de 2,5 milhões de dólares. E embora exista apenas como um modelo não funcional por enquanto, é verdadeiramente adequado para o futuro louco do terceiro milênio, ou em italiano, Il Terzo Millennio. Lamborghini Vision GT. Um dos nomes mais conhecidos e respeitados na indústria de supercarros, a Lamborghini dominou as garagens dos milionários por mais de 60 anos. Embora o cobiçado Aventador tenha sido coroado o supercarro mais popular do século XXI, a Lambo também é líder mundial quando se trata de transformar loucos supercarros virtuais em realidade. O Lamborghini V12 Vision Gran Turismo foi originalmente criado para ser exclusivo apenas no jogo, para a 7ª edição de Gran Turismo. Mas em 2019, a Lamborghini tornou a realidade virtual um fato, criando uma versão em tamanho real do Lamborghini V12. Revelado nas finais mundiais do Campeonato Gran Turismo em Mônaco, a versão na vida real segue o design do carro do jogo, com um carro de pista de um único assento, além de mostrar algumas das características de design mais identificáveis da Lambo, incluindo os icônicos faróis em forma de Y. O recurso mais futurista do V12 é a sua cabine distintiva. A cabine é a única entrada ou saída do Lambo V12, e é especialmente projetada para fazer com que quem dirige se sinta como piloto não apenas de um supercarro, mas de um super foguete. Embora a versão do jogo utilize um impressionante motor V12 de 6,5 litros, com 808 cavalos de potência, o modelo na vida real ainda não está pronto para corridas. E não está claro o que exatamente está sobre o capô da recriação. Embora o veículo da vida real não pareça disponível para dirigir, o trem de força V12 da versão do videogame é o mesmo usado no igualmente selvagem Lamborghini Sián FKP37 da vida real, que atinge velocidades máximas de 350 km por hora. Apenas 63 Siáns serão construídos, e cada carro vai custar relatados 3,9 milhões de dólares. Mas se você tiver dinheiro, pode ser a alternativa dirigível mais próxima do V12 Vision Gran Turismo. Embora os jogadores possam considerar essa experiência do Gran Turismo na vida real como algo inestimável, você pode apostar que ia precisar ganhar alguns torneios de Gran Turismo para comprar um pouquinho dessa experiência. Lamborghini egoísta. Quando um supercarro se chama egoísta, você pode apostar que ele vem com características incrivelmente chamativas. Em 2013, a Lamborghini comemorou seu 50º aniversário criando o automóvel mais egocêntrico do mundo, o Lamborghini Egoísta. Com 600 cavalos de potência sob o capô e um design que parece mais adequado a uma espaçonave do que um carro, esse foguete da estrada é único em mais de uma maneira. A cabine de um único assento, sim, uma cabine, apresenta um painel de controle completo no estilo de um avião a jato e um visor de cabeça. De fato, o design desse supercarro foi inspirado em caças, embora o Lamborghini Egoísta seja ainda mais caro do que a maioria das suas inspirações do céu. E ele nem pode voar. Na verdade, o único egoísta que existe tem um valor estratosférico de 117 milhões de dólares, enquanto muitos caças avançados custam menos de 100 milhões cada. Isso sim é verdadeiramente assustador. A barriga desse monstro produz um rugido tão poderoso que, quando foi revelado para uma sala cheia de pessoas, o som do seu motor V10 de 5,3 litros galhardo sacudiu toda a estrutura de 20 metros de altura, fazendo com que alguns dos presentes entrassem em pânico. Assim que esse demônio chega à estrada, ele ultrapassa a marca de 100 km por hora em 3 segundos, com uma velocidade máxima de 350 km por hora. O corpo e as rodas do Egoísta são até mesmo feitos do mesmo material anti-radar que os caças usam. Até as palavras apenas combustível de jato estão escritas ao lado do bocal de combustível, o que, considerando que o veículo funciona com gasolina, é só uma piada. Mas poderia ser um mal entendido bem caro se os motoristas da Lambo começassem a aparecer no aeroporto toda vez que tivessem sem combustível. Seriam 500 dólares por tanque cheio de combustível de jato, senhor. Gostaria de uma miniatura de piloto da Força Aérea de cortesia? McLaren Elva. Enquanto os supercarros malucos que a gente viu até agora estão repletos de recursos extras, nesse próximo automóvel fora do comum tá faltando um recurso bem básico. Em um movimento para eliminar a barreira para a experiência de direção mais pura possível, o modelo exclusivo Elva da McLaren é completamente desprovido de para-brisa. Só que um carro sem para-brisa soa uma coisa completamente maluca e também nada utilizável, especialmente quando se considera o motor V8 biturbo de 4 litros do Elva, que gera 804 cavalos de potência, impulsionando
chegando até uma velocidade máxima de mais de 322 km por hora. A McLaren afirma que os motoristas dos seus Elva serão protegidos dos elementos usando uma inovadora tecnologia, que eles chamam de Sistema de Gerenciamento Ativo de Ar. O sistema cria um canal de ar que passa pelo nariz do carro e sai pelo capô. Isso direciona o ar que entra para cima, acima da cabine, desenvolvendo uma espécie de para-brisa virtual, algo bem moderno. Considerando que apenas 149 Elvas foram produzidos, os entusiastas de carros de todos os lugares ficaram loucos com a ideia de ter a chance de fazer um test drive. Mas não sei não, hein? Sem janelas, sem para-brisa, sem teto e com precinho de 2 milhões de dólares parece um pouco alto. O que vai ter em seguida? Um carro sem rodas? Olha, mais ou menos. Yangwang U9. A ideia de um supercarro sem rodas pode soar como o pesadelo de um entusiasta de carros, mas o nosso próximo supercarro foi especificamente projetado para permitir a condução com 3 rodas. Esse é o Yangwang U9, o mais recente supercarro totalmente elétrico da BYD, que ostenta algumas características muito loucas. O Yangwang U9 apresenta uma nova tecnologia conhecida como DAISUS X. Essa tecnologia inovadora usa sistemas de ar e hidráulicos operados por computador que conseguem controlar a altura de cada canto do carro individualmente. Esse sistema de suspensão avançado é exatamente como o Yangwang pode se manter mesmo sem uma roda. E isso não é tudo que o sistema DAISUS X consegue fazer. Olha só isso. Esse carro não foi construído só para sobrevivência sem rodas. Foi construído para saltar e se divertir. Perfeito para o seu rapper gangster dos anos 90. Agora, não é todo dia que você se depara com um carro que consegue saltar. Então, quando isso acontece, definitivamente é algo para se orgulhar. O U9 é o primeiro supercarro totalmente pulante do mundo, com um modesto preço de 148 mil dólares. Esse atleta de metal usa os seus 1.100 cavalos de potência para percorrer facilmente 250 km por hora e atingir de 0 a 100 em 2 segundos. Além disso, o melhor de tudo é que se houver um animal na estrada, ele consegue literalmente saltar sobre ele. Só falta botar umas asas e um motor a jato que esse cara literalmente vai estar voando. BMW Dina. O que acontece se você colocar um BMW envolto em spandex? Eu sei que parece o começo de uma piada ruim, mas o nosso próximo supercarro responde exatamente essa pergunta. Esse é o BMW Dina, um supercarro que se transforma, que é diferente de tudo que você já viu. Em vez da parte externa de fibra de carbono que normalmente a gente vê em supercarros ultramodernos, o corpo do BMW Dina é coberto com spandex revestido de poliuretano, que fica sobre um esqueleto móvel. O corpo do carro é capaz de mudar de forma para atender às diferentes necessidades aerodinâmicas de acordo com as condições externas e as velocidades. Tudo isso sob comandos. É isso mesmo, com um simples clique de um botão, o BMW Dina se transforma em vários carros em um só. Dá até para fazer o Dina se abrir para mostrar o seu motor V8, mas alguém aí achou isso meio perturbador? Bom, de qualquer forma, por enquanto o Dina continua sendo um conceito, mas se os carros que se transformam realmente forem o futuro, eu me pergunto se a BMW consegue ajudar a transformar o meu carro velho enferrujado numa super máquina elegante. Eu sei que provavelmente a resposta é não. Ares S1. A maioria dos supercarros são barulhentos e vistosos, mas o nosso próximo carro só mostra que detalhes ocultos podem ser igualmente incríveis. Embora não dê pra negar que o Ares tem muita presença. Ele também vem com uma série de características malucas que você provavelmente não vai notar à primeira vista. O design externo foi fortemente influenciado por estudos de dinâmica computacional de fluidos, resultando em uma silhueta elegante, com grandes rodas de 50 centímetros na frente e 53 na traseira. Embora essa diferença de poucos centímetros possa não parecer muito grande, ter uma roda traseira de diâmetro maior pode melhorar a aderência e a tração dos pneus. Isso acaba ajudando a aumentar a estabilidade, dando a esses carros mais potentes, como o S1, um pouco de ajuda extra ao contornar curvas apertadas em velocidades impressionantes. Com uma potência de mais de 700 cavalos, essa belezinha consegue fazer de 0 a 100 em menos de 2,7 segundos. Apenas 24 S1 entraram em produção em 2021, e a 495 mil dólares cada, esses motores com certeza vão acelerar nas garagens dos milionários em pouco tempo. Bom, a gente já viu que a tecnologia sutil de rodas é ótima e tudo mais, mas eu tenho algo realmente maluco para te mostrar antes da gente seguir adiante. Se você achou que o Lamborghini Aventador era um super carro clássico, o quão elegante você acha que ele fica com essas insanas esteiras de neve? Essa modificação compartilhada pela lenda do supercarro no YouTube, The Stradman, transformou o Aventador de um velocista de rua em um pinguim rápido, enquanto ele empurrava o seu motor V12 de 960 cavalos pela neve. Eu não
não sei você, mas se eu tivesse um Aventador eu nem levaria pra fora na chuva. Imagina sair com ele na neve. Bom, é por isso que almas corajosas e um tanto imprudentes como The Stradman existem, pra fazer o que a maioria das pessoas tem muito medo. Ou melhor, é muito pobre pra sequer sonhar com isso. Um salve pro Stradman. Yamaha OX9911. Embora a gente já tenha dado uma volta nos supercarros mais loucos de hoje e do futuro, os fabricantes de carros têm sonhado com ideias de carros selvagens há décadas. No início dos anos 90, a empresa japonesa Yamaha Motors, mais conhecida por produzir motocicletas, resolveu se aventurar na indústria de supercarros com planos de construir um hipercarro elétrico que deixaria sua concorrência para trás. Tudo começou com um motor que a Yamaha construiu para competir na Fórmula 1, o V12 de 3,5 litros e 600 cavalos, o OX99. Mas em termos de desempenho na Fórmula 1, o motor foi uma decepção e não registrou nenhuma vitória. Porém, enquanto a Yamaha falhava na Fórmula 1, se o OX99 não era bom o suficiente para competir, talvez fosse bom o suficiente para um supercarro de rua. Então foi exatamente isso que a Yamaha investiu dinheiro para desenvolver. Apresentado pela primeira vez em 1992, o Yamaha OX9911 foi considerado o primeiro carro de Fórmula 1 para as ruas. O protótipo deu tudo de si em enfatizar a conexão com as corridas. O banco do motorista posicionado centralmente com a adição de um pequeno espaço atrás para um passageiro. Agora, esse banquinho aí parece uma posição meio embaraçosa. E as referências à Fórmula 1 não pararam por aí. O chassi de carga do OX9911 era uma réplica dos tipos vistos nos carros de Fórmula 1 e carregava uma versão de performance reduzida do motor OX99 original, com 400 cavalos. Com uma velocidade máxima de 350 km por hora, parecia que a Yamaha finalmente estava dando certo. Mas, infelizmente, havia um último obstáculo a enfrentar nessa corrida pela vitória no supercarro. Apesar de completar 3 protótipos totalmente funcionais, a etiqueta de preço exorbitante de $800 mil por unidade, que atingiria 1,53 milhão nos dias de hoje, bem como a crise econômica em andamento no Japão, levaram a Yamaha a suspender o projeto. Enquanto a maioria das empresas tende a esconder seus fracassos, a Yamaha ainda exibe o OX9911 com orgulho. Ele é visto frequentemente sendo conduzido em eventos no Japão e um deles até está permanentemente exposto no Museu da Yamaha, em Shizuoka, no Japão. Embora o sonho da Yamaha de centenas de OX9911 percorrendo as estradas do mundo tenha sido completamente frustrado, a visão rara desse supercarro com certeza vai deixar qualquer aficionado por veículos louco de emoção. Lincoln L100. Para os fabricantes de supercarros, os aniversários são um grande negócio, e muitos deles fazem de tudo nos seus dias especiais para mostrar alguns dos designs de carros mais malucos que podem criar. Para o seu 100º aniversário em 2022, o fabricante de automóveis de luxo Lincoln apresentou seu próprio presente de aniversário, o Lincoln L100. Esse veículo conceito totalmente elétrico foi projetado para ser um veículo autônomo com capacidade de direção inteligentes, completo com um amplo teto de vidro que se eleva em perfeita sincronia com as portas, que tem dobradiças reversas exclusivas. Mas a parte mais maluca do L100 totalmente elétrico é a tecnologia escondida dentro dele. O interior é forrado com materiais livres de animais, além de uma tela gigante iluminada no chão. Além disso, os bancos dianteiros podem ser virados para transformar o carro no seu próprio lounge sobre rodas, para desfrutar enquanto a IA leva você pela cidade. E a condução no banco de trás não para por aí. Esquece os volantes e as caixas de câmbio. No centro do L100 está um controlador interativo para programar a rota do carro. Um modelo do L100 foi lançado no prestigiado Salão de Automóveis de Pebble Beach, na Califórnia. E embora o L100 não seja destinado à produção no momento, seu design maluco sinaliza possíveis designs na futura frota da Lincoln. Se você achou o L100 uma loucura, que tal um carro elétrico que foi projetado para ser o mais aberto possível? Para sua tese de mestrado que o levou a trabalhar na fabricante chinesa de carros elétricos NIO, Junion Co. projetou o NIO Eden, que é totalmente controlado por IA. Um carro conceito espaçoso que, se for construído, vai oferecer um passeio verdadeiramente único. Dado que o carro foi concebido para ser totalmente autônomo, é justo que a cabine não tenha volante nem pedais. Em vez disso, tem 2 assentos reclináveis com um controlador em forma de esfera entre os quais pode abrir as enormes janelas, permitindo que os passageiros estacionem e desfrutem do ambiente sem obstruções, o que essencialmente faz desse carro conceito o banco de parque mais elaborado de todos os tempos. Apple iCar.
quando o primeiro iPhone foi lançado, foi algo revolucionário. Então é seguro dizer que a ideia de um Apple iCar seria praticamente o super carro mais louco já feito. Mas isso nunca vai acontecer, né? Bom, em 2014 a Apple começou a trabalhar em um novo projeto secreto, o Projeto Titã. Milhares de especialistas em carros e engenheiros se reuniram em um local misterioso e começaram a trabalhar em um carro elétrico autônomo secreto da Apple. Embora não tenha havido nenhuma informação oficial ainda, pois tudo é muito sigiloso, rumores na internet sugerem que vai ser algo de outro mundo. Talvez eles se inspirem em produtos já no mercado. Um super carro coberto por centenas de telas de iPhone, talvez? Que nem essa peça de arte conceitual peculiar. Bem que podia, né? Se prevê que o próprio carro seja autônomo, mas infelizmente parece que ainda há anos até o iCar chegar às ruas. Tudo que eu rezo é para que, se a Apple realmente lançar esse carro, você não precise comprar uma bomba de gasolina separada, porque as bombas de gasolina comuns não são compatíveis. Seria bem coisa da Apple. Mas talvez a gente possa ser otimista. Vai que eles superem as nossas expectativas e a Siri consiga nos levar por estradas, água e céu com um iCar anfíbio e voador. Considerando alguns dos carros malucos que a gente viu hoje, parece que tudo é possível. Qual desses super carros você gostaria mais de ter? Você conhece outros carros malucos que eu perdi? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.